A paz do Senhor, sou o professor Diógenes e nós vamos estar estudando aqui sobre o Pentateuco. Você que está aqui no curso de diáconos e diaconisas, nós vamos estar estudando sobre os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, qual nós conhecemos que é a Torá. No hebraico era conhecido como Torá. O que nós vamos entender, então, que o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso é a palavra penta, né? Essa palavra penta vem de 5 teucos, de rolos, né? Esses rolos que eram os livros escritos. Então, nós vamos estudar sobre o Pentateuco, né? Ou a Torá, como ele é descrito no hebraico. A Torá é o conjunto dos livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros, eles são os livros da lei de Deus. Nesses 5 livros, Deus se revela para o homem e dá também as suas diretrizes, a sua lei. Nós vamos aprender nesses livros a lei moral de Deus. O que é a lei moral? É o caráter de Deus, a expressão do caráter de Deus. Pelo caráter de Deus, sobre a santidade de Deus, o poder de Deus, a eternidade de Deus, ele se revela ali. Nesses 5 primeiros livros da Bíblia está bem descrito, está bem patente para nós entendermos sobre isso. E também nós vamos entender sobre as leis cerimoniais, que apontavam para Cristo Jesus, que vinha fazer ali o sacrifício perfeito. Então a lei moral, do qual apresenta o caráter de Deus, e as leis cerimoniais. Então, esses 5 livros, por isso que eles são conhecidos Torá. Torá significa lei, que são os livros da lei de Deus. Então, a primeira coisa ali que Deus vai mostrar nesses livros é sobre o seu plano. E qual foi o plano de Deus? Desde a eternidade, nós falamos um termo técnico, teologicamente, fala eternidade passada. Como a eternidade ela não tem um começo e também não tem fim, nós vamos ver que Deus ele é eterno. Quando fala que Deus é eterno, a primeira coisa que a Bíblia demonstra é que Deus não tem um princípio nem fim. Ele não teve um ponto que começou. Deus não depende da existência, é a existência que depende de Deus. Tudo que existe depende de Deus. Então não é Deus que depende da existência, a existência depende de Deus. Tudo veio existir por causa de Deus. Sendo assim, Deus ele não existe nesse sentido, ele é. Por isso que ele fala, eu sou. Ele é. Ele é além da existência, ele é mais que a existência. Tudo veio existir por meio dele e para ele. Na nossa expressão aqui no português, lógico que nós vamos falar Deus existe, porque ele é o Senhor, ele é real. Ele é real, ele é uma pessoa. Ele se denomina como uma pessoa, como Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Yahvé, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a triunidade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa triunidade que nós conhecemos como Deus único e verdadeiro, do qual nós adoramos. Pela fé, nós cremos, entendemos e servimos. Então, tudo isso é descrito para nós entendermos a respeito desse caráter de Deus, está no Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada que nós vamos estudar. É saber ler a autoria do Pentateuco. Todos esses 5 primeiros livros, eles foram escritos por Moisés. Moisés é o primeiro escritor da Bíblia. Então, se alguém perguntar quem que é o primeiro escritor da Bíblia, foi Moisés. Moisés, ele traz ali os primeiros escritos de toda a Bíblia. Deus se revela para Moisés, como nós conhecemos, ele mesmo escreve como Deus se revelou para ele. A partir daquela revelação do chamado de Deus, Deus ali se revela tudo ali, muito antes dele, As histórias antepassadas, como nós vamos ver, por exemplo, ele vai falar sobre a criação. Ele não estava lá para ver a criação. E como que ele descreve com uma maneira tão esplêndida, tão peculiar a criação, Deus revelando para ele como foi, como ele fez e deixou ali escrito. Ele vai falar sobre os pais, como nasceu a nação judaica, ele que é o libertador ali do povo judeu, e que ele vai falar de onde a nação judaica começou, há 430 anos antes dele, quase 4 séculos e meio antes dele, falando de Abraão. Como que ele ia saber disso, se não tinha meios, não tinha escritos ainda? Tudo que sabia era oralmente, porque Deus o revelou.
Então nós vamos ver, então, primeiramente, para nós entendermos a Bíblia, nós entendemos o Pentateuco, ela faz parte das Escrituras Sagradas, e a Escritura nada mais é que a revelação de Deus para a humanidade. Por isso que nós não precisamos de novas revelações hoje. Nós temos a Escritura. Então, de Gênesis a Apocalipse, Deus se revela. Deus se revelou, então não precisamos de mais nenhuma outra revelação. Tanto é que o que Deus quis que nós soubéssemos, como que nós vamos agir, como nós vamos nos apresentar diante dele, como ele nos chamou, nos capacitou, tudo está na Bíblia. Então não existe mais revelação. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós não podemos ir além do que está escrito, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Nós temos de firmar nas Escrituras. O próprio Paulo vai falar que eu vos mostrei Cristo conforme as Escrituras, né? Tudo conforme o próprio Jesus vai nos falar. Para crer nele, não pode crer por uma revelação, por algo especial, é pela Escritura. O próprio Jesus vai falar lá em João 7, no versículo 38, ele fala: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então o próprio Jesus vai mostrar que para crer nele tem que ser conforme as Escrituras. Ninguém pode crer em Jesus, criar além uma nova revelação. Então toda a revelação que nós precisamos está na Bíblia Sagrada, e o Pentateuco faz parte, aliás, são os primeiros escritos. Ela é o alicerce de toda a Bíblia. O Pentateuco é o alicerce de toda a conjuntura bíblica, porque tudo ali está comigo, tudo provém da lei. Quando nós vamos olhar isso, um dos livros que Jesus mais usou no seu ministério foi exatamente os livros do Pentateuco. Jesus falou muito sobre a criação, do princípio, né? Ali na tentação, Jesus usou Deuteronômio do começo ao fim. Né? Quando Jesus falou, está escrito, não só de pão viverá o homem, está ali em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Quando Jesus falou, não atentarás ao Senhor teu Deus, está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Né, amar a Deus sobre todas as coisas, está lá em Êxodo. Servir a Deus, prestar culto a Deus, somente a Deus, também está em Êxodo. Então Jesus ali na tentação, ele usa, né, ali o Pentateuco, que é, como eu falei, o alicerce de toda a Bíblia. Tudo ali começa ali, ela é os primeiros escritos, onde Deus mostra tudo ali. Tanto é que na Bíblia fala, no princípio, Deus. Então, para nós entendermos um pouco sobre esses livros, o Pentateuco ou a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós vamos ver por que esses livros foram escritos por Moisés e qual o objetivo de Deus está passando as suas leis, as suas ordenanças. E todos esses livros tinham um único objetivo: mostrar Cristo, produzir Cristo, apontar para Cristo, mostrar ali a obra perfeita que Cristo ia fazer. Então todos esses livros até então eram escatológicos. Eles estavam apontando para Cristo, eles estavam formando Cristo, eles estavam produzindo Cristo. Eles estavam mostrando ali da perfeição, da revelação perfeita de Deus. Né, que Deus, então, nós entendemos que ele se revela de duas maneiras. Ele se revelou de duas maneiras. Ele se revela pelas Escrituras e por Jesus Cristo. Mas para conhecer a Jesus Cristo tem que ser pelas Escrituras. O próprio Jesus vai falar isso claramente. Como ele falou, quem crê em mim, como diz as Escrituras. O próprio Jesus vai falar lá em Mateus 22, 29, né, errais, né, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha aqui, para conhecer o poder de Deus, primeiro tem de conhecer as Escrituras, para não criar nenhuma coisa além do que está escrito, como Paulo falou. Ou seja, Deus se revela, nós conhecemos Jesus, servimos a Jesus mediante as Escrituras. Então, todas as coisas têm de estar submissas às Escrituras, porque as Escrituras, ela nos mostra quem é Deus, ela veio de Deus, ela é a revelação de Deus, é por ela que nós conhecemos a Deus, é por ela que conhecemos Jesus, é por ela que conhecemos a história, a historicidade, a criação, como Deus fez tudo, os personagens, é por ela que nós conhecemos Cristo. Tanto é que a primeira coisa que Cristo nos chama para fazer é pregar as Escrituras, porque pregando as Escrituras nós estamos pregando a Ele mesmo. Né? Ele, porque toda a Escritura aponta para Cristo e produz Cristo. Então, primariamente, para nós entendermos que o Pentateuco tem um objetivo de apresentar a Cristo, de produzir a Cristo, nos apontar para Cristo Jesus. Então, todas as Escrituras de Gênesis e Apocalipse é esse o objetivo.
O objetivo principal das Escrituras é nos apresentar Jesus Cristo. Deus, o Pai, é o autor de toda a Bíblia. Então Deus é o autor. Ele tem a autoria. Ele é o autor da Bíblia Sagrada. Jesus, ele é o tema, ele é o assunto, né, principal, ele é o tema de todas as Escrituras. O Espírito Santo é que nos dá entendimento, nos dá a revelação aqui que as Escrituras nos dá a iluminação para entendermos o plano de Deus. E o Espírito Santo, o seu objetivo maior é glorificar a Cristo. É glorificar a Cristo Jesus, é pregar a Cristo. Tanto é que a Bíblia vai falar que é o primeiro homem que pregou, a Bíblia fala em Pedro, cheio do Espírito Santo, anunciou Jesus Cristo, quais 3.000 almas se converteram. Então esse é o objetivo, né, de toda a Trindade. Ali a Trindade compôs a Bíblia, Deus o autor, Jesus o tema e o Espírito Santo ali que nos dá o entendimento do plano perfeito de Deus que está em Jesus Cristo. Então, para nós entendermos agora primariamente, então nós já entendemos que o Pentateuco ele é os primeiros 5 livros da Bíblia, eles estão nas nossas Bíblias como os primeiros 5 livros, e realmente eles são os primeiros escritos, e nós vamos estudar então sobre o primeiro livro, que é o livro de Gênesis, que nós vamos estudar primeiramente, que é o livro sobre a criação. Vamos ver um pouco qual o objetivo da criação. Qual foi o objetivo? Deus ele não passa a existir junto com a criação depende dele, a existência depende de Deus, não Deus depende da existência. Deus ele já era, por isso que ele denomina como eu sou. Deus ele não precisa de nada, Deus ele é satisfeito em si mesmo. Deus ele é completo em si mesmo, a triunidade de Deus é completa, não precisa de nada nem de ninguém. Mas Deus, na sua infinita bondade, ele, na sua infinita sabedoria, ele cria. Tanto é que a Bíblia fala, no princípio, Deus. Então, no princípio, Deus. Tudo vai principiar, começar nele, pois ele não tem começo e nem fim. Aí ele fala, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Os céus vai falar de todas as galáxias, de todo o universo que Deus criou. Então vai falar de toda essa criação que a Bíblia vai chamar de céus. Né? Então a Bíblia, quando está falando de céus, não está falando simplesmente nesse céu azul, né, estrelar que nós estamos vendo. A Bíblia está falando de todas as galáxias. Os cientistas, já nos seus estudos, descobriu que igual na nossa galáxia, que é a Via Láctea, que está o sistema solar, igual a ela existem milhares e milhares maiores do que ela. Existem estrelas, né, que o Sol é considerado uma estrela mediana. Existem outras estrelas muito além, muito maior do que o Sol. Então Deus é que criou tudo isso. Segundo os cientistas, a velocidade da luz é de 300.000 quilômetros por segundo. 300.000 quilômetros por segundo é a velocidade da luz. Os cientistas eles falaram que o universo ele é tão grande que se tivesse a capacidade de criar uma espaçonave, que ela viajasse a 300.000 quilômetros por segundo para atravessar ali de ponta a ponta o universo, ela gastaria 92 bilhões de anos-luz. Ou seja, nós vamos ver que tudo isso Deus fez, simplesmente fala, haja isso e haja isso. Deus é muito maior do que isso tudo. Isso tudo Deus criou, simplesmente falando, simplesmente ordenando. Tudo isso que existe, que nós conhecemos e ainda não conhecemos, que vamos ainda vir conhecer, foi Deus que criou simplesmente pela sua palavra. O universo, como está lá escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 3, o universo foi criado pela palavra de Deus. Simplesmente Deus fala, haja isso. Então, primeira coisa, Deus fala, haja luz. Existem alguns pregadores que falam, porque ninguém pode trabalhar no escuro. Deus não fez luz por causa do escuro. Que se nós vamos ver lá no Salmo 139,
Davi fala assim, se eu chegar, né, nos mais altos céus, lá onde está, se eu descer o mais baixo dos abismos, mares, lá onde está, se eu entrar nas mais densas trevas e falar as trevas e a luz, para o Senhor é a mesma coisa. Então Deus não criou a luz para que ele pudesse trabalhar. Não, Deus, a luz e trevas para Deus não tem interesse, não faz diferença em Deus. Deus, ele é autossuficiente, ele é Senhor de todas as coisas. Então Deus fez a luz para o próprio homem. A criação de Deus foi focando em toda a sua criação. Então Deus, ele cria todas as coisas e, consequentemente, ele criou também, num tempo remoto, seres celestiais. Criaram anjo, arcanjo, querubins, serafins, outros seres celestiais que a Bíblia ainda não dá nomes, que principalmente é descrito tanto em Ezequiel, Daniel e também no livro de Apocalipse. Nós vamos ver todos esses seres, né, celestiais foram criados por Deus. Então toda a criação ali, que Deus fala, haja luz, houve luz. E Deus começou então ali a fazer a sua criação. E Deus viu que tudo era muito bom. Esse é o objetivo, de mostrar ali a grandeza de Deus. Moisés, quando estava escrevendo, isso que Deus revelou, e ele estava escrevendo isso para o povo no deserto, que ele começa a escrever a Bíblia ali com o povo no deserto. Qual o objetivo de Moisés nisso? Era mostrar, né, a grandiosidade de Deus, o poder de Deus. E olha que eles tinham visto ali o mar se abrindo diante deles de uma maneira esplêndida, estupenda, né, maravilhosa. E Moisés estava mostrando que aquilo não era nada para Deus. Moisés, naqueles descritos, ele estava mostrando ali que aquilo não era nada. Mostrando a grandiosidade de Deus. Ele foi mostrar para ele como nosso Deus é grande, como nós podemos confiar nele, podemos servi-lo, andar com ele, pedir, né, o seu socorro, como esse Deus é maravilhoso, como esse Deus tão grande olha para essas pessoas tão pequenas e insignificantes. Como está lá no Salmo 8, né? Quem é o homem? Quem é um homem? Quando nós vamos para as estrelas, nós olhamos para, né, a grandiosidade do universo criado, nós perguntamos, quem é o homem? Para que Deus amasse, para que Deus se fizesse um de nós, vestisse a nossa pele, né, sofresse a nossa dor, morresse a nossa morte, pagasse a nossa dívida para nos reconciliar. Quem é o homem? O homem não é nada, não merece nada de Deus. Mas por amor, por graça, Deus nos salvou, sem nenhum mérito nosso. Então, Moisés, ele vai descrevendo essa grandiosidade de Deus no livro ali, mostrando a sua criação. E Deus depois mostrando a sua criação aqui na terra, as águas, né, o firmamento, os peixes, os animais, né, os grandes animais marinhos, terrestres. E Deus vai passando, e a criação também do homem. Deus cria um homem à sua imagem, à sua semelhança. Esse Deus tão grande nos dá esse privilégio da criação, de criar o homem à imagem e à semelhança de Deus. O livro ali de Gênesis vai mostrando isso, mostrando como Deus criou. E tudo ali Deus criou por haja, aconteça. Quando chega no homem, agora Deus, ele pega já uma matéria existente, a terra, né, o barro, e forma o homem. Deus faz o homem, sopra nas suas narinas, e aquele homem se torna alma vivente. Passa a ter vida com o próprio sopro de Deus, o privilégio que o homem teve, o privilégio que eu e você nós tivemos de ser essa criação de Deus. E Deus faz a mulher, a última criação de Deus, né? A mulher foi a última criação. Deus finda-se a criação quando ele cria a mulher. Então a mulher, né, é a última criação de Deus. Deus, quando ele cria a mulher ali, ele finda-se, né, com a criação, e Deus dá ordens para aquele homem, e mostrando ali, faz todo aquele jardim, planta aquele jardim, e o homem fica responsável, com a responsabilidade agora onde o homem vai viver aqui no planeta Terra, o Jardim do Éden, né, pôr nome nos animais, deu aquela responsabilidade e também deu uma ordem para o homem. Deus, como ele prova, Deus, ele não tenta ninguém, mas ele é um Deus que nos prova. Ele nos dá aprovação. Todas as criaturas de Deus, nós vamos ver, falando do homem, passou por provações, passavam por testes. Uns foram aprovados e outros reprovados.
Então, ali Moisés, ele está descrevendo como aconteceu tudo, como se deu a criação, a majestade, a magnificência de Deus, e como esse homem, sendo esse Deus tão grande dessa criação Moisés, ele peca contra Deus. Ele decide-se a voltar contra Deus, ele decide não ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus da morte, o não ouvir a palavra de Deus da vida, o não ouvir a palavra de Deus da morte, é morte. Então a palavra de Deus é vida. Então quando nós lemos a Bíblia, nós estamos tendo vida. Quando nós seguimos a Bíblia, nós vamos viver, porque a palavra de Deus, ela é vida, e a vida que nós precisamos está aqui contida nessa palavra. Quando rejeitamos essa palavra, nós estamos acarretando a morte. Foi o que aconteceu com o homem. Eles não ouviram a palavra de Deus. Qual foi a ordem de Deus? Olha, de toda a fruta do jardim podeis comer, menos da fruta da ciência do bem e do mal, que está ali no meio do jardim, dessa não comereis, porque no dia que comerdes, certamente morrereis. E ali em Gênesis vai mostrar exatamente que chega a serpente e começa a conversar com Eva para levar ali ao pecado, para levar à desobediência. Outra questão interessante do livro de Gênesis, que vai mostrar que sobre o que é realmente essa morte e o que é realmente o pecado e de quem que é a responsabilidade pelo pecado. Primeiro, a responsabilidade pelo pecado não estava em Eva. Tanto é que quando Eva come a fruta, você vê que não aconteceu nada. Porque Eva não tinha uma ordem direta de Deus. Tudo que Eva sabia, pela descrição bíblica que nós temos, ela sabia através de Adão. Porque esse foi para isso que Deus criou ele como cabeça. O homem não se tornou cabeça da mulher depois da queda. Isso não é consequência da queda. Isso já vem, é o plano da criação de Deus. Isso faz parte da natureza da criação de Deus. Então tudo que Eva sabia ali é porque o homem tinha ensinado. E quando ela leva e ele come, aí sim, os olhos se abriram. Tanto é que quando Deus chega perguntando, ele não chega e fala, Eva, onde estás? Ele pergunta, Adão, onde estás? A responsabilidade da obediência e da desobediência estava em Adão. Tanto é por isso que o primeiro Adão falhou e a Bíblia descreve Jesus como o segundo Adão. O primeiro Adão, no jardim, no jardim do Éden, a palavra Éden significa prazeres, delícia, no jardim das delícias. Ele diz não para Deus. Ele rejeita a palavra de Deus. Jesus estava no jardim do Getsêmani, já para ser morto, entregue ali aos seus algozes, né, para ser ali maltratado, para ser torturado, para ser crucificado, né, para ser sacrificado. Então nós vamos ver que naquele jardim, que é o lugar de esmagar, né, de lugar de prensar ali o azeite, lugar de trazer a prensa, de esmagadora, Jesus, ao contrário do homem no jardim das delícias, Jesus fala sim para Deus, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então nós vamos ver que a Bíblia vai trazendo como o homem, ele peca, fala não para Deus na sua desobediência, mas como Jesus nos resgata, falando sim para Deus. A morte que ali estava descrita não era morte física. Tanto é que quando eles comeram, não morreram fisicamente. Que morte era essa? A morte que Deus tinha falado é a morte eterna. É a morte eterna, é o inferno eterno. Era isso que Deus tinha falado. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Morrer para a eternidade. O homem passa a levar em si a consequência da morte eterna depois disso aí. A morte física era apenas uma consequência da morte pior do que era eterna, que viria após a queda. Mas Deus fez um plano de redenção, como está lá no capítulo 3, no versículo 15, que o próprio Deus ali, ele vaticina, né? Ele dá a sua palavra ali, ele vaticina ali, traz a profecia sobre Jesus. Então, o livro está nos apontando sobre o poder de Deus, a criação de Deus e nos produzindo Cristo, mostrando o plano perfeito de Deus que está em Cristo Jesus. Então, até aqui vai ser a nossa aula. Na próxima aula nós vamos falar e vamos finalizar então o livro de Gênesis, para nós entendermos o plano de Deus, como se deu. Nós paramos aqui
Então, na queda do homem, como Deus vaticinou a sua redenção, nós vamos ver como tudo isso se dá para nós entrarmos depois no livro de Êxodo. Deus te abençoe, tenha uma boa aula e boa semana.